Está no ar o programa Café com Leite, apresentando a temporada de saúde, com o apoio da Clínica de Neurologia e Neurocirurgia, Dr. Edson Lopes. Boa noite. O programa Café com Leite prometeu, o programa Café com Leite cumpre. Temporada da saúde, convidados, médicos, especialistas, aqui levando informação até você, informações relevantes, informações sobre o que você, telespectador, razão do programa Café com Leite, quer saber. E hoje nós vamos falar sobre angiologia, aneurismas, derrames e outros temas importantes com o cirurgião vascular, Dr. Guilherme Figueiredo, aqui com a gente, conversando no programa Café com Leite. Boa noite, doutor. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa e eu gostaria de começar essa nossa conversa querendo saber o que é angiologia. Tanto se fala nesse mundo afora o que é angiologia. Eu gostaria que o senhor nos dissesse o que é isso. Boa noite, Leite. Na verdade, a angiologia é um termo que explica anjo, quer dizer vasos, seja veia, seja artéria, e logia é o estudo. Então, na verdade, é o especialista que cuida, que trata das doenças nos vasos, seja artéria ou seja veia. Basicamente, o resumo é esse. Está ligado ali às varizes, aquelas tirinhas vermelhinhas nas pernas, nas coxas, que as mulheres tanto reclamam, né? Perfeitamente. É uma coisa que vem acometendo muitas mulheres hoje em dia e elas, muito pela questão estética, se preocupam bastante, né? Mas, doutor, aquilo muito dói? Assim, as que mais incomodam, na verdade, são aquelas bem calibrosas, né? Que comumente as pessoas chamam de veia. Na verdade, tudo são varizes, mas dependendo do tamanho, do calibre, a gente classifica de formas diferentes. Na verdade, nós temos aquela tirinha bem vermelhinha, fininha, né? Isso, na verdade, são chamadas telangiectasias, o nome científico, né? Que é chamado assim. As varizes nós consideramos como os vasos maiores. As pessoas comumente chamam as varizes essas fininhas e as veias as calibrosas. Mais grossas, né? Isso. Assim, porque inclusive tem algumas pessoas que têm um certo nível alterado na perna, numa veia, né? Que chama-se veia quebrada. Isso, eles chamam normalmente como veia quebrada, mas assim, na verdade são varizes. Elas têm os tamanhos diferentes, varia realmente de pessoa para pessoa e até o nível, né, da perna que é acometido. O excesso das varizes ou dessas varizes mais excessivas, por exemplo, pode ocasionar outros problemas para os portadores? Pode. Assim, o grande problema, na verdade, é a falta de tratamento e de conscientização das pessoas. Elas normalmente não tratam, porque muitas das vezes não tem queixa. Muitas mulheres não sentem dor nem nada, apesar de ter varizes visíveis, salientes. Só que os problemas mais comuns de quem realmente tem varizes são ter trombose nessas veias, ter episódio de sangramento, porque como é uma veia dilatada, tem corre sangue dentro delas e às vezes qualquer acidente, corte dentro de casa, pancada, pode ter um sangramento além do esperado. E o surgimento até de úlceras, né, que são comumente conhecidas como aquelas feridas que às vezes tem nas pernas, de mulheres que têm varizes de muitos anos, que não tratam. O grande problema é esse. Às vezes, quando a pessoa tem o desejo de tratar, já não tem o mesmo sucesso no tratamento, porque já se prolongou muito, né? Prolongou. E é importante, aquelas pancadas, doutor. Geralmente, você leva uma pancada sobre uma veia dessa, tem que chamar de veia, e a probabilidade de, numa pancada, ela sofrer, por exemplo, um corte interno. Pode, assim, o que muitas das vezes preocupa as pessoas é justamente quando há extravasamento, quando tem sangramento visível, né? Porque assim, não é um sangramento normal, como qualquer corte que você poderia ter no dedo, com uma faca, por exemplo. Às vezes é um sangramento que realmente assusta, dependendo do calibre da veia, as pessoas podem ter sangramento assim de sujar a roupa, o chão e realmente ter um certo desespero e ter que realmente procurar o hospital. Aí muitas das vezes, a partir do ponto que procura o hospital, aí é que vai ter o desejo de tratar aquelas varizes que muitas vezes já tem há 10, 20, 30 anos. Causando um problema interno e não consegue enxergar. Isso. E isso é um fato, de certa forma, comum, em especial nas mulheres. Mas nas mulheres, quando acontece. Doutor, como a maioria acontece nas mulheres, por que nos homens tão pouco? Assim, tem muito
tem vários outros fatores que são envolvidos, né? Não só a questão genética, né? Como muita gente pensa. Ah, minha mãe tem, eu vou ter. Não necessariamente. Assim, você tem uma possibilidade maior de ter varizes. Mas o que muitas vezes acontece, outros fatores estão envolvidos nisso. A gravidez, por exemplo. A questão de ter várias gravidezes aumenta a chance de você ter. Porque o crescimento da barriga, o bebê, a gestação comprime veias que nós temos. Uma delas é a cava, que é a veia principal do corpo, que é o que leva o sangue das pernas até o coração. E essa compressão fica acumulando, de certa forma, sangue nas pernas e pode facilitar desenvolver varizes. E isso acontece e atinge em outras partes do corpo, né? Outra questão é a questão hormonal, né? A mulher por si só, pela questão de variação de hormônio, de ter puberdade, de ter menopausa, essa variação de hormônios em mulher facilita também a questão de formação de varizes. E um grande problema hoje em dia que acomete tanto homem como mulher é justamente a questão do estilo de vida. Hoje o pessoal está muito sedentário, come o que não é para comer, não pratica exercício. O fato da obesidade favorece também, piora essa questão da circulação. Doutor, não, você está esbelto, ainda está esbelto. O doutor está me elogiando aqui, eu vou pedir permissão aqui para falar da clínica de Dr. Edson Lopes. Não clínica, mas o Centro Médico Dr. Edson Lopes. O Centro Médico Dr. Edson Lopes trabalha com diversas especialidades: medicina ocupacional, endocrinologista, traumatologista, fonoaudiólogo, cirurgião vascular, nosso convidado de hoje aqui, presente em tratamento de acupuntura, anestesista, dentre tantas outras especialidades. Você encontra no Centro Médico Dr. Edson Lopes, aqui na Rua Padre Cícero 954. Não conhece? É aqui pertinho, no centro de Juazeiro do Norte. Um abraço a todos que fazem a equipe do Centro Médico Dr. Edson Lopes. Doutor, a varize é hereditária? Tem o componente, assim, não necessariamente só hereditário. É um conjunto de fatores que facilitam o desenvolvimento da varize. Então depende muito do estilo de vida, a questão do sedentarismo. Por isso que é importante a prática de exercício. Todo exercício, de uma certa forma, ele é bom para a circulação. Lembrando que o exercício controlado por um profissional, isso, né? De preferência. É sempre importante assim, o acompanhamento de um profissional educador físico, né? Devidamente registrado, hoje conhecido como personal trainer, para acompanhar. O excesso do exercício, não sendo acompanhado por um profissional, pode ocasionar esses problemas nas veias? O exercício assim, de alto impacto, exercício muito intenso, então, principalmente não tendo acompanhamento de um profissional, além do problema vascular, você pode ter outros problemas, principalmente osteoarticular. Então, você pode desenvolver lesões, tendinite, artrose no futuro, como também o risco de acidente, né, de queda, de fratura, tendo até possibilidade de ter que fazer cirurgia, né, para corrigir algum problema. Essas varizezinhas vermelhinhas ali nas coxas das mulheres, viu? Não tá na coxa, né? Coxa e pé. No pé e nas pernas, a intensidade maior na coxa. A probabilidade de estourar ali, de criar a questão do estouro, né, digamos assim, do rompimento de uma veia dessa, é bem relativo. No caso, quanto maior o calibre do vaso, maior a chance de você ter algum trauma e romper e ter sangramento. É muito relativo. Claro que os vasos pequenos também podem romper, só que assim, as complicações são bem menores do que um vaso mais calibroso. Mas a chance existe. Mas a cirurgia hoje é fácil? Assim, é uma cirurgia que é relativamente comum. Assim, as chances de complicações são mínimas hoje em dia, né? Porque é uma cirurgia que já tem muito tempo, já tem cerca de uns 100 anos que se faz isso do jeito que nós fazemos hoje. Claro, tem várias técnicas mais avançadas que vão aprimorando. Normalmente é uma cirurgia que a recuperação também é rápida, né? Claro, vai depender de quanto tempo de evolução, quanto menos varize, então sua recuperação é mais rápida. Mais fácil de recuperação. De preferência. É comum, ou seja, de fácil acesso, ou seja, é feito na clínica ou tem que ir a um hospital? Depende muito do tipo de tratamento. Se muitas das vezes é um tratamento de cunho estético, como a questão das aplicações que normalmente as pessoas conhecem, né? Que no caso são o tratamento para esses vasinhos fininhos, né? Que as pessoas falam. Tem algumas modalidades de tratamento. A mais conhecida é a aplicação, que na verdade o termo é escleroterapia,
que você injeta substâncias para esclerosar, para tentar murchar esses vasos, e o laser, né, que é o mais moderno, que também é usado. Normalmente isso é feito em consultório. Já as cirurgias, normalmente se faz em centro cirúrgico, né, num ambiente estéreo, com acompanhamento de anestesista, né, para ser uma forma mais confortável e segura. Doutor, existe possibilidade pós feito uma extração ou uma aplicação dessa, a extração, vamos usar esse termo, certo, a probabilidade dela se restabelecer? Assim, na verdade não a própria veia, mas tem um termo chamado neoangiogênese, que é a formação de novos vasos. Pode acontecer. Então acontece um novo no mesmo local, mas não é a mesma? Pode acontecer. Não necessariamente é a mesma. Às vezes a mesma ela pode recanalizar, ou seja, é um vaso que a gente usa uma substância para esclerosar, ou seja, para ele murchar e tentar sumir. Só que, assim, a gente, de certa forma, é como se a gente causasse uma trombose nesse vasinho, para ele tentar murchar e sumir. Só que o próprio organismo entende aquilo como uma agressão. Então ele vai tentar reestabelecer aquele vaso. Então ele pode recanalizar, desfazer de certa forma aquela trombose que a gente causou para murchar o vaso, para um tratamento meramente estético. E ele pode recanalizar, pode surgir novos vasos. Doutor, eu quero pedir permissão, mas eu preciso falar aqui da Cola Maluca. Que a Cola Maluca é um patrocinador do programa Café com Leite. Eu não posso deixar. Olha, adesivo instantâneo Cola Maluca está com o programa Café com Leite. Portanto, se você precisa colar aqueles pequenos objetos da sua residência, madeira, objetos de madeira, plástico, papel, couro, porcelana, borracha, enfim, aqueles pequenos objetos que nós temos em casa que comumente caem e quebram. Não precisa mais você se preocupar, porque chegou no Cariri a Cola Maluca. É uma bisnagazinha pequena com um furo automático, uma tampa de proteção química antiaderente e a qualidade aprovada. Você só encontra com esse produto especial que veio para ficar, a Cola Maluca. Portanto, procure Cola Maluca nos supermercados perto da sua casa. Se você não encontrar, liga 0800 793330 e peça a sua Cola Maluca. Não deixe faltar em sua casa. Doutor, esse vasozinho, essa varize, como nós chamamos, né, como o senhor citou, nas mulheres em especial, causa dores? Assim, a questão dos sintomas são os mais variáveis possível. Muita mulher se queixa de dor nas pernas. A grande maioria tem queixa de cansaço, de fadiga, de peso nas pernas. Normalmente os queixas são mais essas. E normalmente após longos períodos em pé, ou no final do dia, depois de um dia de trabalho, normalmente é quando sente essas queixas maiores. A permanência constante no trabalho em pé aumenta ou é um indício de provocar para a criação, o nascimento do... Estou usando os termos que eu conheço, eu não conheço. Isso. Como eu falei, não só um fator, né? Um conjunto de fatores que favorece. Claro que se você passa muito tempo em pé, determinadas profissões, por exemplo, médico que opera muito tempo em pé, professor que dá muita aula em pé, vigilante que passa muito tempo em pé, ou até profissões mesmo que você passa muito tempo sentado na mesma posição. Porque a gente pensa que está sentado, mas na verdade a perna está numa posição como se fosse em pé. A posição de repouso é com a perna estendida em outra cadeira de preferência, né? Isso tudo pode favorecer, principalmente os inchaços, né? Os edemas, que às vezes acontecem mais em pé, em tornozelo, que é onde normalmente as pessoas se queixam. É importante sempre que as pessoas estiverem sentadas, apoiar o pé. De preferência, né? A gente sabe que, infelizmente, nem todo trabalho dispõe, né? Muitas fábricas têm aquelas ginástica laboral, que o pessoal faz aquecimento antes, ou de 2 em 2 horas dá uma caminhada para estimular, né? Isso é importante. É importante. Né? E a ginástica laboral é um ponto, por sinal, em se tratando de ginástica laboral, eu quero saber do senhor, durante o meu trabalho, o dia inteiro, qual o melhor horário para eu fazer essa ginástica laboral? No início, antes de iniciar o trabalho, no final ou no meio do campo? Assim, o ideal é que, dependendo da sua jornada, você tenha intervalos para, por exemplo, alongamento, né? Então, normalmente eles fazem no começo, fazem no final, às vezes no meio. Não, assim, o ideal é que realmente no começo, né? Tem gente que faz os alongamentos, né? Normalmente é até um profissional de educação física que faz isso, né?
para a questão de alongamentos, tanto no começo como no final, que dependendo do tipo de trabalho, do local de trabalho, às vezes é um ambiente tenso, você passa muito tempo com a musculatura contraída, sempre na mesma posição, então aquilo vai causar uma tensão depois, né? Doutor, agora nós falamos muito em angiologia e tal. Como eu poderia fazer uma diferença entre angiologia e cirurgia vascular? Tem diferença? Assim, a rigor, sim. Na prática, nem tanto. Porque assim, angiologia e cirurgia vascular são coisas que se juntam, na verdade. O cirurgião, ele, como o nome diz, ele normalmente trata as doenças cirúrgicas. O angiologista, teoricamente, trataria mais as doenças clinicamente, ou seja, com orientações, com medicações, né? Os tratamentos mais tradicionais. Só que, normalmente, os cirurgiões vasculares são angiologistas e os angiologistas são cirurgiões vasculares. Não tem, assim, uma formação separada um do outro. Normalmente é em conjunto. Né? Isso. Doutor Guilherme Figueiredo Corrêa, né? Isso. Ele que é médico cirurgião vascular aqui no programa Café com Leite, participando da temporada de saúde do programa Café com Leite. Lembrando que você pode também assistir o nosso programa no site programacafécomleite.com.br e também ali aquela região de Mauriti, Bressan, Jati e outros municípios ali próximos através da tvwebcariri.com. Um abraço para o nosso amigo Felizardo, que está retransmitindo o programa Café com Leite. Muito obrigado pela audiência de todos. Agora eu vou convidar o doutor para tomar uma água, melhor água mineral da região do Cariri, que eu faço questão dele servir, que ele já conversou muito aqui no programa e eu não posso deixar de servir uma água aqui ao nosso convidado, doutor Guilherme. Eu faço questão de servir, doutor. Obrigado. E agora eu vou preparar um cafezinho aqui para o nosso convidado. Enquanto eu estou preparando esse cafezinho aqui, me deixa falar da água, a água que eu acabei de saborear. Afinal de contas, 70% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a nossa vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região, reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Eu estou falando da melhor água mineral da região do Cariri. A água mineral São Geraldo é do Grupo São Geraldo, da Cajuína São Geraldo. Doutor, faço questão de servir um cafezinho aqui, a quem eu quero lhe convidar a tomar esse cafezinho aqui comigo. Café ainda sem nome, viu? Esse café não tem nome. Mas vamos tomar esse cafezinho aqui, chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho nós voltamos. Saborosos, deliciosos, só os produtos fabricados pela indústria de pães Pão Nosso. Qualidade, higiene e atendimento você encontra adquirindo os produtos Pão Nosso. Indústria de Pães Pão Nosso. Fica na rua Marcos José Rodrigues, número 36, na segunda etapa do Novo Juazeiro, aqui em Juazeiro do Norte. Consulte a nossa central de vendas no telefone 3571-6313. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Se você não sabe o que fazer com o que sobrou da sua construção ou reforma, não se preocupe. A Azul Entulhos chegou para dar a destinação correta para este material, contribuindo assim para termos uma cidade mais limpa e um meio ambiente agradável de se viver. A Azul Entulhos é uma empresa que tem maior agilidade e segurança na execução dos serviços, especializada para atender a demanda de sua obra com 100% de eficiência. Qualquer parte da região do Cariri, a Azul Entulho atende você. Um casamento perfeito. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis Planejados. Móveis e acabamentos em granitos. Com preço acessível com as melhores condições de pagamento. Você só encontra na Marmoraria Juazeiro. E agora também com os móveis planejados. Você não precisa mais sair procurando o que há de melhor para sua residência ou empresa.
Você encontra tudo num só lugar. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511 4087. A Pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. Para nos protegermos e proteger nossos bens, a cada dia construímos muros mais altos, cercas elétricas, circuito de TV e muito mais. E o que fazer com o patrimônio que as cercas e os muros não protegem? Sua marca é seu maior patrimônio e só está protegida quando você registra. Leite, Marcas e Patentes. Soluções sem fronteiras. É a temporada de saúde do programa Café com Leite, onde você também pode assistir no nosso site programacafécomleite.com.br e também pelo site tvwebcariri.com, lá de Mauriti. Um abraço a todos lá da cidade de Mauriti assistindo o programa Café com Leite. Conversando hoje com o Dr. Guilherme Figueiredo Correia, ele que é médico cirurgião vascular, nos ensinando, nos dando uma aula a você telespectador, a mim e a você telespectador, sobre quão importante ações no exercício da sua profissão. Doutor, aneurisma. Geralmente nós vinculamos ao aneurisma a cabeça, ao cérebro, né? Mas tem relação com a questão vascular? Uhum. Na verdade, o aneurisma ele é propriamente uma doença vascular, né? Ele é uma doença vascular. Isso. É porque nós, digamos assim, profanos, nós que desconhecemos, nós leigos levamos logo para a questão do cérebro. Né? Isso. Na verdade, a definição do aneurisma ele é uma dilatação de uma artéria, né? Normalmente mais de 50% do tamanho original. Então, assim, qualquer vaso, teoricamente, pode aneurismar. Então, ele pode dilatar, né? Ele pode formar um aneurisma. Várias partes do corpo podem formar. Então, assim, no cérebro, pode ter aneurisma cerebral. No cérebro. Não. Tem vários outros locais comuns, por exemplo, a aorta, que é a principal artéria do corpo, né? Que é o que leva sangue para todos os órgãos do abdômen, leva sangue para os membros. Então, ela pode formar um aneurisma em diferentes locais. Por isso que quando nós denominamos de cerebral é porque foi no cérebro. Isso, né? porque foi no cérebro. Mas qualquer parte do corpo, qualquer artéria, teoricamente, ela tem um potencial de se tornar um aneurisma. Umas com bem mais frequência do que outras, né? Quando nós tratamos da cerebral, ela tem uma agressão no organismo assim, mais intensa, no nosso ponto de vista. Uhum. Em outra parte do organismo, ela tem também a mesma agressão? Tem também. Assim, pode levar a óbito? Pode. Assim, falando mais da minha área, que é a cirurgia vascular. Os vasos mais comuns de formar aneurisma realmente são a aorta, né, que é o maior vaso do corpo, a maior artéria do corpo, que ela nasce da saída do coração e ela vai até o final do abdômen, onde ela se divide nas duas artérias, que vai cada uma para um membro. Ela é o mais importante, né, digamos assim. Assim, ela tendo essa dilatação, formando esse aneurisma, alguns casos, nem todos são cirúrgicos. Vai depender muito da localização, vai depender muito do paciente. Existem alguns critérios que nós utilizamos além do tamanho do aneurisma, para caracterizar como cirúrgico ou não. Em não se operando, assim, esses aneurismas, o grande problema são as complicações. E a complicação mais temível é a ruptura. Ou seja, esse vaso pode crescer muito e romper e sangrar, no caso, dentro da barriga. E assim, é uma situação que é uma emergência médica, uma ruptura, e a pessoa, às vezes, pode morrer no local. Mas o que é? Qual o sintoma, doutor? Quando ele tem, normalmente não tem sintoma. Esse aqui é o grande perigo. Esse é o problema, né? Esse é o grande perigo. Normalmente não tem sintoma. Normalmente, quando se descobre, a pessoa está investigando outro problema e descobriu o aneurisma. Por exemplo, uma pessoa está com queixa de dor na barriga,
faz um ultrassom, identifica que tem um cálculo na vesícula, pedra na vesícula, como as pessoas normalmente conhecem. E no restante da investigação, o médico ultrassonografista identifica que tem um aneurisma na aorta. Então, através de outro problema é que se descobre os aneurismas. Aí, muitas das vezes, quando a pessoa tem complicação, ou seja, quando tem ruptura, às vezes a queixa é uma dor muito forte e muitas das vezes rompe até em casa e às vezes não dá tempo de chegar no hospital. Uma das coisas que as pessoas têm que ter cuidado, quem tem que sim investigar isso, é, por exemplo, idosos, então a grande maioria das vezes é em pessoas de mais idade, fumantes principalmente, então todo fumante tem que ter cuidado, hipertenso também tem que ter cuidado, porque isso faz com que você tenha uma probabilidade maior de ter. Doutor, eu peço permissão, mas eu preciso falar também de saúde. E a Uniodonto está com o programa Café com Leite. E agora eu vou falar de saúde bucal. É o melhor plano odontológico do Brasil, é a Uniodonto. E está aqui com o programa Café com Leite. Por isso eu quero dizer para você que um sorriso bonito vale muito mais, mas muito mais mesmo, de ter 1000 palavras, 2000 palavras, né? E afinal de contas, a Uniodonto, preocupada com a sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de odontólogos preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde bucal do Ceará. Eu sou testemunha, eu sou usuário da Uniodonto. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 3512-3187. Um abraço a todos que fazem a Uniodonto aqui na região do Cariri. Doutor, o sintoma do aneurisma é silencioso, o senhor disse. É, a grande maioria. Mas ele não externa nenhuma forma assim no organismo, não de dor, mas sim de um outro tipo de doença ou algum outro sintoma, dormência ou desmaio que indique aquele problema? A questão do desmaio está muito relacionado com aneurisma cerebral, né? Aneurismas periféricos, né? Que, como a gente fala, que assim, ele também pode dar em outras artérias. Normalmente as artérias poplíteas, que são artérias que passam normalmente atrás do joelho, elas também podem ter. Elas têm uma frequência também grande de aneurisma. Muitas das vezes a pessoa sente, quando esse vaso cresce, sente um abaulamento na perna. Ou seja, sente a perna, um joelho um pouco mais inchado do que o normal. Às vezes você sente, nos locais que são mais salientes, uma massa pulsátil, ou seja, sente batendo, como se tivesse uma coisa batendo atrás do joelho. Deve correr atrás de um profissional. Isso, é bom procurar, porque ele também, se não for tratado, ele tem um potencial de complicação. Ou seja, ele tem um potencial de romper ou um potencial de trombosar. Aquele aneurisma ele pode fechar e, popularmente falando, e empatar a circulação da perna. Ou seja, consequentemente pode amputar a perna. Tem risco de amputação. Por falar em amputação, diabetes. O diabético. Né? O diabético geralmente perde alguma sensibilidade nesses membros, né, inferiores, esses membros mais distantes. Isso. Então, precisa-se ter um cuidado mais... Precisa. Assim, o problema da diabetes é que ela é uma doença muito silenciosa. Então, muitas das vezes as pessoas que têm diabetes não sabem que têm. É um exame que as pessoas deveriam fazer comumente. Com uma certa rotina, principalmente se assim, você tem outros fatores, por exemplo, você tem colesterol alto, você tem obesidade, tem sedentarismo. Então isso tudo é bom que se investigue, porque assim, a diabetes ela é uma doença que ela mexe no corpo todo. Todo paciente que tem cerca de 10 anos ou mais de diabetes, a diabetes ela começa a causar lesões, que a gente chama lesões em órgão-alvo. Então, vários órgãos do corpo são acometidos pela diabetes. Então, é importante que esse paciente tenha um acompanhamento com o cirurgião vascular para avaliar os pés, principalmente, que é onde acontece a grande maioria dos problemas. De preferência, fazer consulta com o oftalmologista, porque ele tem que avaliar o fundo do olho para ver o nervo do olho e as artérias, que a diabetes também pode prejudicar. Então, a grande maioria acontece isso. Além da circulação, a diabetes prejudica muito os nervos do pé.
Então pode alterar a sensibilidade dos pés. Então tem pessoas que têm sensação de dormência, formigamento, tem gente que tem como se fosse um choque nos pés. Tem paciente que relata que é uma coisa muito comum. Doutor, eu estava andando, cheguei em casa, quando eu olhei para os pés estava assim a sandália. Perdi a sandália porque não sinto os pés. Entendeu? Muitos, por exemplo, machucam os pés, furam o pé porque anda descalço e não sente. Aí esse é o grande problema do diabético. Por essa questão, tanto por atrapalhar a circulação como a inervação do pé, a grande maioria dos problemas vasculares no diabético começam com os pés. Seja com trauma, seja com problemas como unha encravada, calo seco, rachadura nos pés, micose, né, que são as frieiras. Às vezes, pequenos traumas favorecem desenvolver uma lesão, uma necrose ou uma infecção, que é o que normalmente acontece. Aí, através dessas infecções, se não tratada corretamente, pode até evoluir para a cirurgia, né, para mutilações. Às vezes tem até que fazer amputação de dedo, às vezes até de membro mesmo. Isso ocorre até com uma certa frequência com aqueles que são portadores, né, da diabetes. Né? Esse é o grande problema. As pessoas pensam que a diabetes por si só é só o açúcar elevado no sangue. Às vezes é só tomar o remédio. Muitos deles não fazem o acompanhamento. Então, para ter o tratamento adequado, além dos cuidados com a medicação, você tem que fazer um controle periódico para saber se aquela dosagem de medicação está ajustando suas doses. Como também os cuidados de higiene e proteção dos pés, né? Higiene é o essencial, né? Essencial. E olhando sempre, então, que os familiares acompanhem os pés. Isso, principalmente porque os idosos por si só já têm uma certa limitação, dificuldade. Então, o importante é que a família, os filhos ou os cuidadores realmente tenham bastante cuidado. Doutor, eu peço permissão, mas eu preciso falar aqui da Amigona Máquinas e Ferramentas, que está aqui com o nosso programa. Afinal de contas, se você está precisando de máquinas e ferramentas e ou equipamentos de proteção individual para a sua empresa ou sua construção, não precisa mais você andar tanto. É só visitar a Amigona na Rua São Pedro, 1761, ou ligar 3512-2924. Vou repetir, 3512-2924, que você encontra tudo que você precisa das marcas Bosch, Skill, Motomil, Chaperini, dentre tantas outras. O preço, condições de pagamento, olha, é outra preocupação que você não precisa levar na sua cabeça. Vá até a Amigona na Rua São Pedro, 1761, e fale com um dos nossos colaboradores e tenha certeza que você vai fazer um excelente negócio. Amigona Máquinas e Ferramentas. E agora você viu o nosso convidado, Dr. Guilherme, ele que é cirurgião vascular aqui no programa Café com Leite. E agora vamos preparar um cafezinho. Enquanto eu preparo esse cafezinho aqui, olha, me deixa eu falar aqui da Marmoraria Juazeiro. Um casamento perfeito. Granito e móveis. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis. Foi um casamento perfeito, afinal de contas, móveis em granitos você só encontra na Marmoraria Juazeiro com preço acessível, condições de pagamento. Você só encontra lá, na Marmoraria Juazeiro, com o nosso amigo Aldrin. E agora também com móveis planejados, é claro. Você não precisa mais sair procurando o que há de melhor para a sua residência ou empresa. Você encontra tudo isso num só lugar. Onde? Na Marmoraria Juazeiro, que fica na Rua Padre Cícero, 4442. E também atende pelo telefone 3571-1551. E agora, deixa mais uma vez convidar aqui o nosso doutor Guilherme para saborear esse cafezinho aqui, doutor. Por favor, café ainda sem nome. Obrigado. Lembrando para você, telespectador, olha, se você quer saborear um cafezinho, vai no supermercado, não precisa você procurar pelo preço. Olha, muitas vezes a qualidade não é aquilo que você deseja. Muitas vezes o preço é melhor, independente da embalagem. Vamos saborear esse cafezinho, daqui a pouquinho nós voltamos, rapidinho. Clínica de Neurologia e Neurocirurgia Dr. Edson Lopes, especialista no tratamento das doenças neurológicas, Alzheimer, tumores. Lá você encontra também medicina ocupacional e médicos associados como endocrinologista, traumatologista, cirurgião vascular, fonoaudiólogo, pediatra, especialista em acupuntura. Estamos localizados na Rua Padre Cícero, 954, Centro, Juazeiro do Norte, Ceará.
maluca. Cola até o que você nem imagina. Esse balanço que não há noutro lugar, toda essa cor abençoada tropical, seja onde for, é muito fácil de notar, só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil, é São Geraldo, é mais gostoso, é natural, muito gelado pra galera que anda mil, é delicioso, é a pedida ideal, sabor brasileiro, refrescante por inteiro, é São Geraldo, é sem igual. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. Se você está precisando de máquinas ou ferramentas, não precisa mais andar tanto. É só visitar a Amigona na Rua São Pedro 1761 ou ligar 3512 2924, que você encontra tudo o que precisa com as marcas Bosch, Skill, Motomil, Chaperini e outras. Todos os equipamentos de proteção individual você também encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. O preço, as condições, não precisa nem falar. Vá lá e confira o que tem de melhor. Amigona Máquinas e Equipamentos em Juazeiro do Norte. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511 4087. A Pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. Olha, nesse intervalo eu estava saboreando esse cafezinho aqui com o nosso convidado, Dr. Guilherme, e não mostrei, mas eu estava saboreando um delicioso pão nosso. Portanto, se você tem o hábito de toda manhã tomar um cafezinho com um pão macio, gostoso e de qualidade, não procure em outro lugar. A indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais prazeroso. Os produtos Pão Nosso são saborosos e possuem uma higiene impecável. Pão Nosso, é uma honra lhe servir. Doutor, vamos conversar um pouquinho aqui sobre essa questão de infarto. Infarto, quando se fala de infarto, o leigo sempre leva aquela coisa para o coração. Qual a ligação vascular com o infarto? Na verdade, o termo infarto, na verdade, é uma carência súbita de oxigênio e de sangue em um determinado órgão. Então, qualquer órgão que é nutrido por vasos, por artérias, ele pode sofrer com infarto. Não só no coração. Não. Tanto é que o infarto cerebral normalmente é conhecido como derrame, né? Então, o pessoal atribui o derrame só ao fato de ser cerebral. E infarto de ser no coração. Mas, assim, qualquer órgão pode ter. Por exemplo, acontece o infarto intestinal. Às vezes, os vasos que nutrem o intestino, por qualquer motivo, às vezes, normalmente, paciente que tem arritmia no coração. Eu sou portador de arritmia, doutor. Olha. Então, você sendo bem tratado, bem conduzido, suas chances é como de uma população comum. Claro, você tendo um acompanhamento adequado. O grande problema do coração que não tem o cuidado da arritmia é porque ele pode formar trombos, coágulos dentro do coração e em algum determinado momento ele expulsar esse coágulo e ele pode ir para qualquer parte do corpo, pode ir para o cérebro, pode ir para algum membro, então pode ter uma oclusão em um membro e às vezes você tem que operar de urgência para restabelecer aquele fluxo, pode ir para o intestino, tem qualquer parte do corpo. Tem uns locais que são mais frequentes do que outros. Tem uns que tem uma dimensão maior. E quando isso ocorre, doutor, sempre me vem a preocupação, porque quando nós estamos naquele momento de acometimento de um infarto, por exemplo, ou qualquer uma outra doença, nós não sabemos tomar a iniciativa do primeiro socorro. Quando ocorre um infarto, que seja no coração ou noutra parte do organismo, que medida se tomar? Assim, a primeira medida, na verdade, é procurar ajuda. Então, nunca tente resolver sozinho, principalmente se você não tem o treinamento adequado. Então, o ideal é que se ligue para o órgão competente de resgate, que normalmente é o SAMU,
que é quem resgata os pacientes que têm alguma urgência ou emergência, né? Na verdade, assim, o ideal é que seja isso, e que seja levado o mais rápido possível. Que até tem um termo falado que diz que tempo é músculo. Então, ou seja, quanto mais tempo você demora, mais aquele músculo pode isquemiar, que os cardiologistas falam muito. Como também tempo é cérebro, tempo é perna, então depende do local que foi acometido. Doutor, quando ocorre qualquer fato, o senhor falou em SAMU e primeiro socorro, isso aí é uma preocupação e eu me preocupo sempre levar a informação de forma mais comum para o nosso telespectador, porque são pessoas que não têm conhecimento de como tomar uma iniciativa naquele momento. Quando qualquer pessoa, quando você encontra alguém, por exemplo, que sofreu um acidente ou que está sentindo algum sintoma de infarto ou qual seja a doença, ele deve, por exemplo, o leigo deve manusear, levar o paciente para algum lugar, transportá-lo. Que iniciativa ele deve tomar? Pacientes acidentados de preferência não. Não. O acidentado. Isso, o ideal é que deixe no local, porque às vezes, claro, a maioria das pessoas estão nas melhores das intenções, mas às vezes o fato de você manusear, você pode desestabilizar ainda mais uma fratura que o paciente tenha e piorar o quadro ao invés de melhorar. Então, principalmente a questão cervical, né? Muitas das vezes você não sabe em que estado está a coluna cervical do doente e o fato de você manusear ou levar ao hospital por conta própria, você pode piorar o quadro ao invés de melhorar. Então, o ideal é deixar o paciente lá, ligar para o órgão, né? Para o SAMU, no caso, para o resgate, abrir o espaço, de preferência se o paciente tem até queixa de queimadura, por exemplo. O ideal é expor o doente, né? Então tirar aquela roupa queimada, que às vezes a queimadura na roupa piora, evitar aquele alvoroço em cima do doente, então dar espaço. Todo mundo corre pra cima, isso, né? até para ajudar e facilitar o resgate. Essas são as principais medidas. Cuidados com a saúde, eu peço permissão aqui ao nosso convidado, doutor Guilherme, ele que está nos dando uma verdadeira aula sobre isso. Doenças vasculares. Agora eu quero falar de prevenções, de exames complementares. Você encontra isso tudo no melhor laboratório da região do Cariri. Eu estou falando do laboratório LAMIC. Afinal de contas, 33 anos não é meia idade, é uma idade completa. Eu estou falando de excelência. Excelência em análises clínicas. O laboratório LAMIC conta com uma equipe de profissionais qualificados e cinco bioquímicos especialistas em diversas áreas clínicas. Uma estrutura completa, moderna e confortável, onde seus pacientes têm atendimento diferenciado, equipamentos de última geração e as melhores metodologias para realizá-los. Eu estou falando do Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. Um abraço fraterno a todos que fazem o Laboratório LAMIC aqui na região do Cariri. Doutor, o senhor falou aí que o doente diabético, geralmente ele tem muito problema nas partes, eu poderia dizer periféricas, pé diabético. O senhor falou dos cuidados que nós devemos ter, mas é uma preocupação, porque hoje nós temos um índice de pessoas portadoras de diabetes tão grande, né? Eu não sei por que essas doenças vêm crescendo, né? Vem a tecnologia e, consequentemente, o número de doenças vem acompanhando, né? E o pé diabético é um pé assim que nós devemos, eu quero voltar a esse tema, porque não deixa de ser assim um cuidado que nós devemos ter, em especial, como você disse, com as pessoas idosas, um cuidado mais sistêmico, um cuidado mais delicado, principalmente outra parte das unhas, né? Debaixo do pé, que a gente nunca olha, debaixo do dedo. Entre os dedos. Entre os dedos, que são os lugares assim onde apresentam mais problemas, né? Isso. Na verdade, o nome pé diabético, na verdade, ele é um termo bem genérico, e isso já existe até protocolos do governo, né, do SUS, de uma forma geral, para tratamento e cuidados com o pé diabético. Na verdade, é uma equipe multidisciplinar que deve ter um endocrinologista para acompanhar a questão dos níveis e o tratamento da diabetes por si só, o cirurgião vascular para avaliar a questão de lesões que podem ter ou não, enfermeiros, tem enfermeiros chamados estomoterapeutas, que eles são especializados em cuidados, né, com feridas,
Porque além do tratamento medicamentoso, o tratamento cirúrgico, tem um tratamento para o local, né? No caso, para as lesões. Então tem curativos especiais, tem calçados especiais, palmilhas, isso tudo para tentar aliviar possíveis focos de surgimento, né? De úlcera ou de feridas. Sempre ter acompanhamento dos profissionais, levá-lo sempre ao profissional, especialista, e procurar também, doutor, sempre cuidados com a alimentação, com o diabético, né? Um dos problemas que as pessoas normalmente atribuem é que a diabetes é a doença do doce. Então eu não posso comer doce. Muitas das pessoas não sabem que em massas, de uma forma geral, carboidrato, né, como pão, arroz, tapioca, cuscuz, bolo, é tão gostoso. Isso é gostoso, mas isso na digestão se transforma em açúcar. Então tudo tem que ter moderação. O ideal é que esses pacientes também procurem um nutricionista, até para avaliar o cardápio, ver o que pode, o que não se pode comer, o que se deve evitar, porque realmente é um problema sério de saúde a diabetes. É a doença do século, né, como eles chamam. Infelizmente, né? Doutor, agora, quando se tem aquela manchinha preta no cantinho do pé, que é uma coisa que geralmente não incomoda, não dói, mas tem uma manchinha preta na perna, na coxa, é motivo de preocupação? Assim, o ideal é que toda lesão de pele seja investigada, tá? Normalmente, a primeira investigação, o ideal é que se faça uma avaliação com o dermatologista, que é o médico de pele, para variar. Porque lesão de pele tem várias causas. Claro que lesões vasculares podem causar manchas. Normalmente, tem umas lesões chamadas dermatite ocre, que é umas manchas escurecidas nas pernas. Normalmente está muito relacionada com paciente que tem doença venosa crônica, ou seja, que tem varize de muito tempo, que nunca procurou tratar. Então, normalmente, esse tipo de mancha tem relação com a doença vascular. Só que várias outras lesões têm diversas causas, né? Então, o ideal é que se investigue. Uma delas que as pessoas até negligenciam hoje em dia é o câncer de pele. Muitas das pessoas se preocupam só em rosto, pescoço, braço e esquece que nós também tomamos sol nas pernas. Então, você só passa protetor no rosto e nos braços e esquece das pernas. As pernas, e principalmente homem, que às vezes tem a calvície, o couro cabeludo também pode ter câncer de pele. Então tem que lembrar disso também. Tem esses pequenos detalhes, né? Pequenos detalhes. Doutor, é porque o nosso tempo está correndo, mas eu quero saber do senhor o que é embolia pulmonar. Embolia pulmonar, na verdade, é uma enfermidade relativamente grave. É uma doença que, normalmente, a embolia ela é causada por um êmbolo, ou seja, é um coágulo que não aconteceu pulmonar, no caso, no pulmão. Ela veio de outra localidade. A grande maioria dos casos de embolia pulmonar é originária de uma trombose venosa, a grande maioria nas pernas. Então, é a complicação mais temida... Sai da perna e vai para o pulmão. Isso. A complicação mais temida de quem tem trombose nas pernas é evoluir para uma embolia pulmonar. Porque ele sobe pela veia, entra no coração e entra na árvore, nos vasos que vão para o pulmão. Aí, com isso pode causar uma dispneia súbita, ou seja, um cansaço de uma hora para outra. E muitas das vezes você só dá o diagnóstico da trombose quando o paciente apresenta uma embolia. A trombose nos membros inferiores, que são os mais comuns, normalmente não tem queixa. Às vezes metade dos pacientes não tem a queixa. Aí, ou seja, acaba sem se saber. A outra metade normalmente é com dor, um edema na perna que surgiu rápido. Então é importante que toda dor e edema súbito seja investigado. Nós falamos muito sobre veias. Uma veia desgastada, ela pode se regenerar? Pode. Assim, principalmente em paciente que tem trombose, né? Quando você faz o tratamento da trombose, a intenção é aquele vaso que está ocluído por trombos, que ele se regenere com o tempo. Então é um tratamento de certa forma prolongado. Só que muitas das vezes você pode se recuperar da doença e ficar com algumas sequelas. Dentro dos vasos da perna, eles têm válvulas que abrem e fecham para o sangue passar e por gravidade ele não descer. Quando ele desce, essas válvulas fecham para evitar isso. Com a trombose, essas válvulas podem danificar e a pessoa tem uma coisa chamada refluxo. Ou seja, em vez do sangue só subir do pé até o coração, uma parte sobe e outra parte desce por esses defeitos nas válvulas. Então, uma pessoa no futuro pode ter uma perna um pouco mais inchada do que a outra,
pode surgir varizes no futuro, tudo em consequência da trombose que teve. Nós estamos numa aula impressionante aqui, como o nosso programa Café com Leite de hoje está muito rico. Mas eu preciso, eu desejo falar da Azul Entulhos. Nós estamos chegando ao final do programa, mas ainda não chegamos. A Azul Entulhos remove tudo. Olha, todos aqueles problemas que você tinha na sua construção, na sua reforma, acabou-se, não existe mais. Por quê? Porque a Azul Entulhos chegou no Cariri. Ela chegou para resolver todos esses problemas. Afinal de contas, ela tem uma agilidade e segurança naquilo que faz, na execução dos seus serviços. Eu estou falando da Azul Entulhos porque ela é especializada em atender toda a demanda de sua obra, com 100% de eficiência. Só você ligar 988668444 de qualquer parte da região do Cariri e a Azul Entulhos vai até você. Doutor, estão me reclamando que nós estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer a sua participação, dizer que eu tenho certeza que o nosso telespectador só tem a lhe dizer muito obrigado, porque verdadeiramente foi uma aula. Eu sei que o tema é extenso, nós temos aqui, mas com certeza o senhor vai voltar aqui no nosso programa em breve, se Deus quiser. Muito obrigado pela sua participação. Nada, eu que agradeço pelo convite, estou à disposição, caso necessite o retorno. Estarei às ordens. Estaremos sempre necessitando. Vamos chamar um rápido break, daqui a pouquinho nós voltamos. Clínica de Neurologia e Neurocirurgia Dr. Edson Lopes, especialista no tratamento das doenças neurológicas, Alzheimer, tumores. Lá você encontra também medicina ocupacional e médicos associados como endocrinologista, traumatologista, cirurgião vascular, fonoaudiólogo, pediatra, especialista em acupuntura. Estamos localizados na Rua Padre Cícero, 954, Centro, Juazeiro do Norte, Ceará. Cola maluca, cola até o que você nem imagina. Esse balanço que não há noutro lugar, toda essa cor abençoada tropical, seja onde for, é muito fácil de notar. Só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil, é São Geraldo, é mais gostoso, é natural. Muito gelado pra galera que anda mil, é delicioso, é a pedida ideal. Sabor brasileiro, refrescante por inteiro, é São Geraldo, é sem igual. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. Se você está precisando de máquinas ou ferramentas, não precisa mais andar tanto. É só visitar a Amigona na Rua São Pedro 1761 ou ligar 3512 2924, que você encontra tudo o que precisa com as marcas Bosch, Skill, Motomil, Chaperini e outras. Todos os equipamentos de proteção individual você também encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. O preço, as condições, não precisa nem falar. Vá lá e confira o que tem de melhor. Amigona Máquinas e Equipamentos em Juazeiro do Norte. Um casamento perfeito. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis Planejados. Móveis e acabamentos em granitos. Com preço acessível com as melhores condições de pagamento. Você só encontra na Marmoraria Juazeiro. E agora também com os móveis planejados. Você não precisa mais sair procurando o que há de melhor para sua residência ou empresa. Você encontra tudo num só lugar. Saborosos, deliciosos, só os produtos fabricados pela indústria de pães Pão Nosso. Qualidade, higiene e atendimento, você encontra adquirindo os produtos Pão Nosso. Indústria de Pães Pão Nosso. Fica na Rua Marcos José Rodrigues, número 36, na segunda etapa do Novo Juazeiro, aqui em Juazeiro do Norte.
Consulte a nossa central de vendas no telefone 3571-6313. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Se você não sabe o que fazer com o que sobrou da sua construção ou reforma, não se preocupe. A Azul Entulhos chegou para dar a destinação correta para este material, contribuindo assim para termos uma cidade mais limpa e um meio ambiente agradável de se viver. A Azul Entulhos é uma empresa que tem maior agilidade e segurança na execução dos serviços, especializada para atender a demanda de sua obra com 100% de eficiência. Qualquer parte da região do Cariri, a Azul Entulho atende você. E agora vamos para o melhor momento, um momento carinhoso de abraçar você, telespectador, você que está aí sentado no sofá, assistindo o programa Café com Leite, com certeza agraciado com a verdadeira aula aqui do Dr. Guilherme Figueiredo Corrêa, que está aqui no programa Café com Leite, que virá novamente. Eu não posso deixar de mandar um abraço para todos aqueles que assistem o programa, né? Edivânia Martins, Francilene Sabino, Liliana Mendes, Mônica Maria, Poliana Matos, Maria Goretti, Tânia Bezerra, Rada Rezedar e também aqueles que através do Facebook mandaram um alô para o programa Café com Leite. Marcelo Ferreira, Elpídio Ivan, Maria Inês Rocha, Luciene Alves, Rosângela Paula, Alaíce Bezerra, Rubens Machado lá de Sobral, mandando um abraço, mandando aqui um alô no nosso programa. Um abraço a todos, amanhã estaremos de volta. Lembrando para você que você pode assistir todos os nossos programas no site programacafécomleite.com.br e também assistir pelo tvwebcariri.com de Mauriti. Um abraço a todos e até lá. Amanhã estaremos de volta. Apoio Água Mineral São Geraldo, Laboratório LAMIC, Azul Entulhos, Amigona, Indústria de Pães Pão Nosso, Marmoraria Juazeiro, Cola Maluca, Pousada Café com Leite e Uniodonto.